Estava pensando aqui como que eu podia causar uma boa impressão, mas não consegui pensar em nada melhor do que um sorriso. E às vezes eu fico pensando, como que a gente chega num lugar e causa uma boa impressão, porque diz que a primeira impressão é a que fica. Aí, na igreja também. Em qualquer lugar que você chegar, é tão importante que você aprenda a chegar nos lugares. Eu tenho um estigma que é de muitas vezes as pessoas não gostarem de mim sem eu ter feito nada, principalmente a polícia. Eu não fiz nada. E aí mesmo assim eles não vão com a minha cara. Até hoje. E mesmo eu dando um sorriso. Mas sempre as nossas primeiras palavras, aquelas que a gente vai liberar na hora que a gente conhece uma pessoa, faz toda a diferença. A nossa fisionomia, assim, às vezes você está com fome, mas tem que sorrir. Às vezes você está cheio de problema, mas tem que sorrir. Se você quer aprender a viver, a vida não é feita de teoria. Não adianta saber o certo e fazer errado. Seres humanos, talvez seja a coisa mais difícil de lidar. Você acha que você conhece uma pessoa e você se apaixona por ela. Mas muitas vezes você só se apaixonou pela casca, pela pessoa de fora. E você não sabe quem está morando lá dentro daquela casa. Você não sabe. E aí você vai viver uma vida todo dia de surpresas. Porque os seres humanos têm diversas personalidades. Quem inventou a palavra bipolar, hein? Quem inventou a palavra bipolar? Tem pessoas que são tripolar, quadripolar, pentapolar, que tem vários comportamentos no mesmo dia, tem vários tipos de atitude no mesmo dia, e todo dia você fica, tem pessoas que já passaram, não sabe mais o que é hexa, o que vem depois do 10, do 11, do 12, aí fica falando assim, eu deveria, em vez de ter feito direito, ter feito psicologia. Como lidar com uma criatura tão volátil, tão mutável, tão... E a gente fica pensando, porque relacionamento para seres humanos é tudo. Se você é uma pessoa que se relaciona bem com as pessoas, seu casamento vai dar certo sim. Então eu estava pensando essa semana, o que a gente precisa mesmo é fazer uma escola de relacionamento, de ensinar as pessoas a se relacionarem com qualquer tipo de pessoa. Mas como você vai ensinar uma pessoa uma coisa que nem você sabe? Então eu pensei mais uma coisa, falei, puxa, e se a gente aprendesse junto? Eu te ajudo e você me ajuda. Porque na maioria das vezes, apesar de achar que nós já estamos bem, todo mundo precisa de um ajustezinho em relacionamento. É uma matéria que quase ninguém tira 10. Porque se você se dá bem, quando está bem com o marido, não está bem com a sogra. Quando está bem com a sogra, não está bem, sabe Deus com quem. Então todos os dias você passa por vários tipos de desafios. E como sair bem em todos? Porque se lá no seu trabalho as coisas não vão bem, você não pode trazer essa carga negativa para dentro de casa. Então como você sai de casa, do emprego, mal-humorado e chega em casa sorrindo, cantando aleluia? Quando uma pessoa pergunta, vai tudo bem com você? E você deveria dizer, sim, graças a Deus. Mas você descarrega
que você tem a ver com isso? Bom, na realidade, eu estou falando uma coisa para você. Eu soltei um áudio na internet essa semana. Quem ouviu? Teve gente que falou, nossa, pensei que não acabava mais. Bom, era 29 minutos. Na realidade, 29 minutos que eu estou indo para o centro da cidade e decidi fazer aquele áudio, não porque eu tinha um objetivo, mas eu falei, deixa eu ver se eu consigo ser simpático. E nessa tentativa de querer ser simpático, eu comecei a gravar o que eu estava falando, dentro de uma finalidade de querer trocar um pouco de intenção. Eu quero ser simpático com você. E eu queria ver se você realmente me dava um feedback, se você me respondia alguma coisa. Teve alguém que colocou lá um ponto de interrogação. E eu logo percebi, a pessoa não entendeu nada. Mas só que para não ficar assim nas minhas palavras, para voltar ao Abílio de antes, eu coloquei, certamente você não ouviu. Porque se você ouvir aquela ministração, é um desafio. Você mudar é um desafio. Diga assim comigo, as crises são sempre um convite à mudança. Então as crises não é para você pôr ponto final em relacionamento. As crises, elas servem para identificar aonde precisa de ajuste. Mas se você entender o que eu estou dizendo, você vai compreender que às vezes a gente não consegue sair da crise sozinho. Então, a igreja é esse lugar onde você é mentoreado. A igreja é esse lugar onde você tem coach de graça. Não é tão de graça, mas... não é assim tão de graça que oferta, dizima, né? Mas é tão importante que nós sejamos saudáveis nas nossas emoções, porque quando a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente vem buscar um descarrego. De alguma forma, a gente quer sair daqui leve. Amém? Sim ou não? Então, a Bíblia é cheia de informações com relação à psicologia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, quer dizer o quê? Que a sua ansiedade muitas vezes é uma preocupação, você está tenso, você está ansioso porque você tem dívidas, porque o seu casamento não vai bem, que você está à beira de um divórcio, porque os seus filhos te questionam como pai, ou porque você como pai questiona os seus filhos, porque a sua família não é lá essas coisas. Então você entra dentro da igreja com 1001 pensamentos, e eu quero saber hoje qual é de verdade o seu objetivo. Se você precisa de mudança nas suas emoções, de cura nas suas emoções, para que você seja uma pessoa saudável no seu comportamento, nas suas atitudes, antes de qualquer coisa, aciona o botão da inteligência. Antes de qualquer coisa, você dá um start na sabedoria. Antes de qualquer coisa, você tem que lembrar que você tem uma mente brilhante. Que você é inteligente sim, mas se você não estiver calmo, você não vai saber tomar as atitudes necessárias. E aí você vai falar pelos cotovelos, e às vezes a gente fala, e a gente não consegue mais retirar o que disse, porque nós somos senhores dos nossos pensamentos, e escravo das nossas palavras. E depois que você disse, dificilmente você consegue recolher, ou na realidade, não recolhe nunca mais. Então, se você acha que você é uma pessoa sábia, inteligente, então você já tem ferramentas disponíveis para você ir direto para o sucesso, em todas as áreas. Mas tem uma questão a questão é a seguinte, é uma pergunta: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é uma questão, isso é um versículo bíblico, amém? O versículo atual: nenhum sucesso
na vida compensa o fracasso no lar. Muitas pessoas estão vencendo lá fora, profissionalmente, são reconhecidas, têm bagagem intelectual, têm sabedoria, têm conhecimento técnico em muitas coisas, mas não aprendeu nada sobre o humanismo, não aprendeu nada sobre relacionamento com pessoas, não aprendeu nada sobre família, não aprendeu nada, absolutamente nada. Sabe quando os seus relacionamentos vão dar certo? Vai demorar um pouco. Mas até que você vem na graça e perdão e encontra um ambiente onde você está sendo confrontado, e isso vai mexer com sua mente, onde a aplicabilidade daquele conhecimento que você adquire aqui vai fazer toda a diferença lá na sua casa, lá no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos. Estou entendendo? É verdade ou não é? Nós precisamos ou não precisamos de investimento nessa área? Então, algumas pessoas precisam começar adquirindo hoje, comprando de graça, sem dinheiro e sem preço, como Isaías 55 diz, uma grande quantidade de amor. Amém? Você quer levar amor para a sua casa hoje? Quer levar amor no seu sorriso? Quer levar amor no seu abraço? Quer levar amor nas suas palavras? Elas têm que ser carregadas de amor. Você tem que sair da igreja encharcado de amor. Amar só parece fácil, mas amar talvez seja uma das coisas mais difíceis que o ser humano nunca conseguiu tirar 10 nessa matéria também, amar. Porque se você observar 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, a exigência ou a forma como ali está colocado, a gente é sempre reprovado. Porque o amor é a essência de tudo. Nossas alianças não podem ser fundadas em interesses transitórios e passageiros. As nossas alianças não podem ser fundadas na aparência física, no conteúdo intelectual, no cargo, na função, na posição, no status social. Nossas alianças não podem ser alicerçadas em qualquer outra coisa que não seja: estamos juntos, congregamos juntos, nos casamos, vivemos juntos, porque nos amamos. Todo tipo de relacionamento onde não tem amor e os interesses são escusos, esse relacionamento é transitório e passageiro, até mesmo com relação a Deus. Por isso que Deus não faz nenhuma exigibilidade antes de dizer que você deve amá-lo sobre todas as coisas e que você deve amar essa pessoa que está do seu lado, assim como a ti mesmo. Se você obedecer esses 2 mandamentos, de amar a Deus e amar essas pessoas, você obedece todos os mandamentos e os seus relacionamentos serão os mais saudáveis do mundo. Amém? Amém ou não amém? Mas como carregar a minha voz? Por exemplo, você pode falar eu te amo com amor e a pessoa vai sentir que você ama. Mas se você falar assim, é lógico que eu te amo, então as pessoas não vão perceber nada, porque tem pessoas que amam por obrigação. Então, como a pessoa ama por obrigação, ela diz, eu te amo em Cristo. Na realidade, irmãos, esse assunto é tão importante para que você, que eventualmente veio aqui hoje, buscar uma palavra ou uma direção para você. O Senhor tem cura para a sua mente. Mas antes de tudo e sobretudo, você precisa querer mudar. Amém? É uma coisa aparentemente simples mudar. Você consegue mudar a roupa de uma pessoa, o penteado da pessoa, consegue mudar até o tom do cabelo da pessoa. Mas e a mente? Tem pessoas que têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E às vezes a gente até consegue mudar por 1 hora. E as pessoas dizem, fulano está mudado.
Mas no outro dia, aquela velha natureza, aquele velho homem, aquele velho comportamento, volta. E vem junto com aquela vontade de fumar, de beber, de jogar, de ir para o baile punk, de pular carnaval. E você deve viver uma vida sempre de renúncia. Daquele eu que você não quer para você, que é você. E que você sabe que mesmo se convertendo, ele fica lá dentro de você. E que se você vacilar, ele pula para fora. E principalmente na hora da briga, na hora da confusão, a pessoa diz, você não sabe com quem você está mexendo. Se fosse um tempinho atrás aí, ó. Quem torta o beicinho assim, ó. Se fosse um tempinho atrás, você ia ver qual que é. Esse é aquilo que os crentes dizem, pedir 5 minutos para o Espírito Santo. Você ficou endemoniado, querido. Ainda continuo querendo ser simpático. Mas eu quero que você aplique isso no seu dia a dia. Porque é um esforço tão grande. Porque vira e mexe, o velho Abílio volta, querendo sair para fora. E é como se você colocasse ele para dentro de novo. E fala, você não vai se manifestar em mim. Que é como se o Abílio fosse um demônio. Quando a Bíblia diz que a pessoa se converte e sai dele um espírito, esse espírito chama Abílio. No seu caso é você, seu nome. E aí qual é o espírito que tem que se manifestar em você? Jesus. Se você perceber qualquer comportamento seu diferente da pergunta de nessa situação, como se comportaria? Como se comportaria Jesus? Você faz sempre essa pergunta. Se não for Jesus que está ali se manifestando e for o Abílio, é demônio. Porque o apóstolo Paulo fala assim, em mim mesmo não habita bem algum. Está na Bíblia sim ou não? Está ou não está? Se em mim não habita bem algum, por que eu vou deixar eu sair para fora de novo? Só para dizer, olha que você está ligado que aqui o chicote estrala. Que graça que tem ser crente e ser malandro. Ser um marido malandro, um pai malandro, um filho malandro. É o seguinte, ó. Marido dentro de casa. Não vou entrar nisso não. Não, porque tem esses tipos de comportamento, não se manifesta dentro da igreja, mas se manifesta em casa, da velha natureza, da velha criatura, do velho homem, que quer botar pânico na família. É estranho, mas por isso que eu falo que a nossa vida, se queremos relacionamentos saudáveis, tem que ser uma vida de renúncia. Renunciar a quem? O fulano, o ciclano, o bertano? Não, o meu eu. É fácil ou não? Por isso que a Bíblia fala que tem que morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo. É a minha natureza. Mas essa não é a minha mensagem. Isso aqui é só uma reflexão para saber se você pode me ajudar a mudar. Porque eu quero mudar. Antes de eu morrer, eu quero receber elogio de todo mundo. Aquilo é gente boa. E aí? Já pensou, Paulinho? Você andar por aí e escutar as pessoas falando bem de mim? Quantos gostaria que todo mundo falasse bem de você? Olha aí, não estou sozinho. Mas às vezes você já foi motivo de reclamação de muita gente. Não, estou falando de mim ainda. Muita gente não vai com a sua cara de graça, você não fez nada. Mas, e se você chegar assim simpático, sorrindo, falar, não quero nem saber, não sou mais corintiano, não sou mais palmeirense, não sou mais São Paulino, e ao mesmo tempo eu sou tudo, sou São Paulino, sou santista, sou corintiano, o que você é, eu sou, só para te agradar. Você se torna uma pessoa sem personalidade, porque na realidade se você tentar agradar todo mundo, você deixa de ser quem você é. Então, Jimmy Swaggart dizia, se todo mundo gosta de você, alguma coisa está errado com você.
Tem pessoas que dizem, olha, se você mudar, não vou querer mais andar com você, porque eu gosto de você assim como você é. Quando na realidade, nós procuramos, perseguimos um caminho chamado caminho da excelência. É aquele caminho em que você acerta mais do que erra, em que dá mais certo do que errado. Esse é o caminho da excelência. Não significa que você vai acertar tudo, mas se colocar na balança, você tem mais saldo positivo do que negativo. Tem mais pessoas que gostam de você do que não gostam. Mas às vezes você fica preocupado com a que não gosta. E porque você fica preocupado com a que não gosta, você fica dando respostinha para aquela pessoa que não gosta de você e atinge todo mundo que você gosta, quando na realidade você deveria elogiar as pessoas que você gosta e que gostam de você, mas você perde tempo com as pessoas que não gostam de você. E na realidade, é tão difícil conseguir todo mundo 100%. Mas essa não é a minha ministração essa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Porque eu sei que você fica olhando para mim, está aí Bíblia. Em Colossenses, capítulo de número... Tessalonicenses, capítulo de número 4. Não creio, mudei. Foi um profeta que chegou para a mulher e disse assim: eis que estou te dando um filho varão. Está gravando isso, né? Pode meter bronca aí. O profeta chegou e disse: eis que estou te dando um filho varão. Passaram os meses, nasceu uma menina. A mulher foi atrás do profeta e disse: e aí? Você não falou que o meu filho ia ser homem? E o profeta disse: não creu, mudei. Tem profeta que já está com a resposta aqui, ó. A ponta da língua. Não creu, mudei. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, tem o seguinte texto: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta semana, na terça-feira, nós tivemos aí, é ficção, tudo bem, é ficção, uma novela que está passando na Rede Record, chamada Apocalipse. Irmãos, dentre tantas coisas nocivas aos nossos ouvidos, às famílias brasileiras, nós temos ainda, graças a Deus, né, essa boa intenção da Rede Record de fazer algumas coisas que aparentemente, vamos dizer assim, não são fiéis ao texto bíblico, mas são, vamos dizer, muito melhor a perder de vista do que qualquer outra novela de qualquer outro canal. Então, eu queria refletir com você hoje, em poucos minutos que eu tenho, sobre... Eu tenho ainda? Não, né? Tenho. Eu já acabei o culto aqui cedo, você sabe, né? Pensando que começava às 18 e começava às 19. Começa às 19. Então, nós vamos refletir em poucos minutos sobre o Apocalipse. Diga Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. Se você pegar uma Bíblia em inglês, você vai ver que lá vai estar o livro da revelação. Por que uma revelação?
Porque, na realidade, o escritor do Apocalipse, um dos apóstolos de Jesus, chamado João, ele foi levado para a ilha de Patmos como se fosse um desterro. A ilha de Patmos era um lugar onde tinha muitas bestas feras, onde tinha muitos animais ferozes. Então as pessoas que eram jogadas ali, poucas delas sobreviviam. E ele é jogado nesse lugar e deixado lá. E ali naquele lugar ele tem uma visão. E o anjo que fala com ele diz para ele: o que você vê, você escreve. Essas coisas são as que são, as que já foram e as que ainda hão de acontecer. Então as coisas que hão de acontecer, na teologia é chamado de escatologia. Escatologia é uma palavra que significa o estudo dos últimos acontecimentos. Quando nós falamos de arrebatamento, nós estamos falando de algo escatológico, algo que ainda vai acontecer. É verdade que o fim do mundo acontece para as pessoas, está acontecendo agora para alguém. Quando as pessoas partem para a eternidade, nós entendemos, baseado em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e aguardar o juízo. É por isso que nós não cremos em reencarnação. A palavra do Senhor também diz que quando a pessoa parte para a eternidade, dali ela não volta mais. Baseado no livro de Lucas, no capítulo de número 16, onde falam de duas personagens, o rico e o pobre, chamado Lázaro. E a Bíblia fala que o pai Abraão ali diz que os que passam para o lado de lá, não podem passar para o lado de cá. Ou seja, ali o Seol, o Hades, ali o lugar onde eles estão, tem 3 compartimentos. Tem o lugar de tormentos, tem o paraíso, que é o seio de Abraão, e tem o grande abismo, onde estão em prisões os demônios que serão soltos nos finais dos tempos. Então ali a Bíblia diz que o pobre morre e vai para o seio de Abraão, em Lucas 16, e que o rico morre e vai para o lugar de tormentos. Ou seja, aquele lugar tem 3 compartimentos. E a palavra do Senhor nos diz que quando o rico olha e vê Lázaro no seio de Abraão, e diz: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo e toque os meus lábios, porque eu estou ardendo em chamas. Então, algumas pessoas não acreditam em inferno, algumas pessoas acham que o inferno é a sepultura. Baseado em alguns contextos bíblicos, você vai ver que Sheol, que é inferno em hebraico, ou Geena, ou o próprio inferno em latim, ou qualquer outro tipo de palavra, se referia geograficamente a um lugar onde em Israel se jogava lixo, corpos mortos de animais, e ali colocava fogo por causa do mau cheiro. Ou naquele lugar onde se jogavam os animais, ali os bichos eram visíveis, porque ficava como um lixão, como uma podridão. Então se chamava ali de inferno, se chamava ali de Sheol, se chamava ali de Geena, se chamava de tantos nomes. Mas biblicamente, a nossa base de que o inferno é uma realidade, de que na realidade existem vários infernos, ilustrações de pessoas que pintaram quadro de seres com chifre, com garfo, com pessoas sendo incendiadas, pessoas ali sendo atormentadas. Pessoas ilustraram demônios atormentando uma pessoa eternamente. E outro dia eu ouvi uma mensagem de Ricardo Gondim, dizendo que ele não crê nesse tipo de inferno. Querido, eu não quero saber se o inferno é ou não é real, se lá os demônios vão ou não vão atormentar as pessoas eternamente.
eternamente se o diabo tem ou não tem um garfo de tridente, se ele tem ou não tem chifre. Eu acredito nessa passagem bíblica de Lucas, capítulo de número 16, que diz que existe a possibilidade sim do homem que não tem Deus no coração ir para um lugar de tormentos. E é isso que eu acredito. Eu acredito naquilo que o Senhor Jesus diz, que ali o fogo nunca apaga e o bicho nunca para de roer, que ali haverá prantos e ranger de dentes. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz, mas na minha humilde compreensão, quem sou eu perto da intelectualidade e da bagagem intelectual de um Ricardo Gondim? As minhas limitações só fazem com que eu acredite pura e simplesmente, de forma literal, naquilo que a Bíblia diz, de que o inferno existe sim, e que ele não foi realmente preparado para os homens, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas há pessoas que optam em viver distantes de Deus nessa vida, e as pessoas que optam em viver distantes de Deus nessa vida, a Bíblia fala que um dia eles ouvirão da boca do próprio Cristo dizendo: apartai-vos de mim para o fogo eterno. A Bíblia fala claramente, é uma palavra dura: apartai-vos, malditos. Não é uma palavra inventada pelos teólogos, não é uma palavra inventada pelos púlpitos da igreja. É uma palavra onde a Bíblia fala que Jesus estará como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. Para as ovelhas, para aqueles que vão estar do seu lado direito, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino de Deus, que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Quantos estão ouvindo? Mas para os da esquerda, que a Bíblia chama de bodes, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, não foi preparado para vocês, mas foi a escolha que vocês fizeram. E eu posso dizer para você que dessa forma eu creio que há um lugar preparado para as pessoas que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há um lugar preparado para as pessoas que hoje fizerem confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há um lugar preparado para as pessoas que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Há um lugar preparado para as pessoas que receberam o selo do Espírito, que receberam a marca da promessa. Há um lugar preparado para as pessoas que não amaram as suas vidas, mas as entregaram ao Senhor Jesus, as entregaram por amor ao Evangelho, por amor à sua obra, por amor ao sacrifício do Cordeiro que nos amou primeiro, e isso ele demonstrou na cruz do Calvário. Há uma recompensa para você que está aqui essa noite, que poderia estar em qualquer outro lugar, mas que decidiu vir aqui declarar o seu amor por aquele que vive e reina para todo sempre. Há sim uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. É nisso que eu creio, mas também creio que há um lugar destinado para aqueles que rejeitaram a vida, que rejeitaram o sacrifício de Jesus, que rejeitaram a obra salvificadora, expiatória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há um lugar onde estas pessoas que optaram em não servir a Deus, há um lugar preparado para elas, e esse lugar a Bíblia chama de inferno. Não tem outro nome na Bíblia a não ser esse nome: inferno, lugar de tormentos.
Então presta atenção, é muito importante que você saiba que a morte, ela um dia se tornou uma rainha invicta. Ninguém conseguia driblar a morte, vencer a morte, enganar a morte, qualquer outra coisa. A morte, ela sela o destino da alma. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Desde pequeno que eu ouço minha mãe dizer que os homens já nascem grávidos da morte, que só existe uma certeza dentro de nós, de que um dia nós vamos morrer. Eu, como sou um homem de fé, eu digo, eu não vou morrer, eu estou vivendo a última geração, não é, Francisco? Eu estou vivendo os últimos dias da igreja, eu estou vivendo os últimos segundos. Meu pastor, quando ele estava vivo, ele dizia que quando João escreveu a sua carta, ele dizia, filhinhos, já é a última hora. Quando João escreveu a sua epístola, ele escreveu dizendo, filhinhos, já é a última hora. E o meu pastor dizia, se há 2000 anos atrás era a última hora, pode ser que nós estamos vivendo os últimos minutos. Pode ser que hoje o relógio vai ser acertado com o relógio de Deus. A palavra do Senhor diz que como foi nos dias de Noé, assim seria também na vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e não se percebeu até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo disse, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu digo para você que um dia Jesus aqui embaixo chegou para os seus discípulos e disse, é chegada a minha hora, quando ele iria entregar a sua vida pelo resgate de muitos, quando ele iria morrer a minha morte, quando ele iria expiar os meus pecados naquela cruz do Calvário. Eu diria para você que um dia foi o Filho que disse, é chegada a hora, é chegada a minha hora. Mas vai ter um dia em que o Pai das luzes, em que o Pai da eternidade, é Ele que vai dizer, é chegada a hora, e Ele vai de novo enviar o seu Filho, Jesus Cristo, porque muitas pessoas não sabem, mas há um homem lá na glória, há um homem das mãos furadas, há um homem lá no céu que intercede por nós, há um homem, e é necessário que ele ainda viva como homem, que ele ainda exista como Filho de Deus, é necessário que ele ainda esteja nessa posição, porque ele vai esmagar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, porque ele voltará com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja, porque ele está às portas. E eu gosto desse texto, e eu leio ele em velórios, quando eu vou fazer cerimônias fúnebres, quando parte uma pessoa que dormiu em Cristo, porque nós não falamos que o fulano morreu, o ciclano morreu. Quem morre é quem não tem Jesus, quem morre é quem não tem o seu nome escrito no livro da vida. Pastor, como nós podemos dizer que uma pessoa morreu e foi para o inferno? A Bíblia diz, irmãos, claramente, que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Se você ouve dizer que uma pessoa morreu trocando tiro, que uma pessoa morreu esfaqueada quando ela estava numa briga, que uma pessoa morreu dessa ou daquela forma, então você vai saber o que a Bíblia diz, que pelos frutos se conhece as árvores. Por isso que eu quero desafiar você que diz que serve a Deus, que diz que é um crente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que diz que tem o DNA do céu. Você precisa ter atitudes que as pessoas possam visualizar Cristo em você, ver Jesus em você, semelhante, imagem e semelhança de Jesus.
Alô, crente, quando aquele rico está lá, dizendo: pai Abraão, pede que Lázaro molhe o seu dedo e toque os meus lábios, porque eu estou ardendo nessa chama. Pai Abraão diz: olha, tiveste os teus bens em vida, mas esse nada teve. Lázaro não foi para o seio de Abraão por ser pobre, ele foi para o seio de Abraão por ter Deus no seu coração. Pobreza não leva ninguém para o inferno, humildade não leva ninguém para o inferno, mas a soberba, a altivez. Por isso que Jesus disse que era mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha, pelo fundo da agulha, do que um rico entrar nos céus, porque aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Querido, amanhã ou mais tarde você pode ser próspero, você pode ser rico, você pode ser bem sucedido, você pode se tornar uma pessoa com uma bagagem intelectual inquestionável, você pode ganhar até o prêmio Nobel da paz ou qualquer outro prêmio Nobel, mas continua dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Jesus Cristo é o Senhor da sua história, que Jesus Cristo é a tua razão de viver, porque sem Jesus Cristo não há esperança, sem Jesus Cristo as expectativas são frustradas. É por isso que eu estou dizendo para você: será que não é a hora de mudar? Será que não é a hora de você assumir que você precisa mudar? Será que não é a hora de você abandonar a religião? Porque Jesus não é religião, Jesus Cristo é estilo de vida. Religião é sempre com alguém que já morreu, é Buda que já morreu, é Maomé que já morreu, é Gandhi que já morreu, é Confúcio que já morreu, é Allan Kardec que já morreu, é tantos que já morreram. O meu Jesus também morreu. Você vai dizer: sim, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. Por isso que a nossa vida não está fadada em uma religião, mas nós nos relacionamos com o nosso Senhor Jesus. Nossa forma de viver é uma forma de relacionamento com aquele que diz: eu sou o Senhor. Então nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento com Deus. E a nossa intenção é nos parecermos cada dia mais com Ele. Quantos podem dizer amém? É isso aí que eu quero também. Amém ou não amém? Agora, eu preciso fazer você entender que quando ele disse para aquele homem: manda que Lázaro toque o seu dedo nos meus lábios, porque eu estou ardendo nessa chama, ele então recebeu uma resposta. O pai Abraão disse: quem está do lado de lá não pode passar para cá, e quem está para cá não pode passar para lá, porque há um grande abismo entre nós. Deixa eu dizer para você, amém ou não amém? Quando Jesus conta essa parábola, ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha morrido ainda. Deixa eu dizer, olha aqui para mim. Quando Jesus morre, ele está morto lá na cruz. Amém ou não amém? Amém. Ele deu o seu último suspiro. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, a Bíblia diz em Pedro capítulo 3, morto na verdade na carne, mas vivificado em espírito, desceu às partes mais baixas da terra. Aquele grito daquele rico que ficou sem resposta naquela parábola, não vai ficar sem resposta agora, porque Jesus desce lá e começa a pregar aos espíritos em prisão. Jesus desce lá e começa, eu que acredito, agora eu estou conjecturando a mesma coisa que ele diz em João capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ei, você não pode entender ali: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está pregando para os mortos, Jesus está pregando para os espíritos em prisão. Pastor, isso aconteceu mais vezes? Uma única vez aconteceu, na minha opinião, na minha humilde conjectura, aconteceu uma vez, e aquele espírito chamado a morte que nunca tinha sido vencida por ninguém, o diabo que estava no outro canto de lá, os dois começam a dizer: quem é
ele? Quem é ele? E aí alguém começa a dizer: esse daí é aquele mesmo que quando Lázaro já estava morto há 4 dias, ele mandou tirar a pedra, chegou na beira do sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. É ele mesmo. A morte começa a contar tudo, a morte começa a entregar. É aquele que quando eu estava levando o filho da viúva de Naim para o cemitério, ele já estava no caixão, ele já estava no esquife. É o mesmo. Eu falei para vocês que ele estava lá em cima. Olha onde que ele está agora. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou falar só mais uma coisa. Ei, deixa eu dizer quem é Jesus. Jesus, ele foi lá, pregou os espíritos em prisões, colocou em liberdade os espíritos em prisão. Deixa eu dizer para você: e os transportou das trevas. Agora você está entendendo esse versículo? E os transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei se você acha que Jesus morava lá embaixo. Não, irmãos, ele os transportou para o terceiro céu. É lá no lugar onde o apóstolo Paulo diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu queria falar de um homem. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Foi num lugar cujo que eu vim lá. Eu não tenho autoridade para falar, mas eu vi coisas inefáveis. Você já falou com a boca? Quando você fala essa palavra inefável, deve ser uma coisa que você não consegue dimensionar, deve ser uma coisa que a sua imaginação não consegue alcançar. O apóstolo Paulo diz: eu fui nesse lugar, eu vi coisas do qual eu não sou digno de contar, eu não sou digno de relatar. Então o apóstolo Paulo pode ter recebido sim a revelação do Apocalipse, mas ele não se achou digno. Mas um dia os soldados romanos cometem um erro, jogam João lá na ilha de Patmos, e lá está o Senhor esperando por ele, para dizer para ele: o que você está vendo, você começa a escrever. E ele começou a escrever: louvado seja o nome do Senhor, porque bem-aventurados os que leem o Apocalipse, os que ouvem o Apocalipse e os que guardam as palavras do livro do Apocalipse. Meu amado, deixa eu dizer para você: eu gostaria de ter tempo para pregar, e um dia eu vou ter tempo para pregar, porque eu estou pregando para uma igreja que vai ser arrebatada. Eu estou pregando para uma igreja que vai subir com o Senhor, que vai cantar o cântico dos vencedores, que vai cantar o cântico da vitória. Deus seja louvado. Vamos ficar em pé. Se você quer ouvir mais sobre o Apocalipse, e se você quer ouvir mais sobre escatologia, eu quero convidar você a vir domingo que vem. Eu quero continuar esse assunto. Eu quero levar você a um conhecimento escatológico. O meu não é tão vasto, eu não posso esgotar o assunto, mas o que eu quero dizer para você, que o pouquinho que eu sei, eu quero compartilhar com você. Quantos querem estar aqui domingo que vem e compartilhar desse texto? Deus seja louvado. Vamos louvar ao Senhor com essa canção que nós vamos cantar lá no céu, e vamos encerrar: digno é o Cordeiro. Quantos aguardam pelo dia em que verão Deus face a face? Quantos aqui aguardam? Eu acho que você não está me entendendo. O crente que é crente, ele vive para aguardar o dia em que ele verá o seu Deus face a face. O crente que é crente acorda todos os dias pensando: pode ser hoje. Pode ser hoje o dia em que eu vou poder dizer que ele é santo, face a face com Deus. Então eu vou te perguntar mais uma vez: quantos aqui aguardam esse dia e que poderão dizer para ele: tu és santo, 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 santo? Nós passamos por tantas coisas aqui, mas na certeza de que um dia estaremos com ele, dizendo assim: digno é o Cordeiro.
Se você puder, levante as suas mãos e diga a Ele: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e Ele há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores a Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor, na beleza da tua santidade. Eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Somente a Ele louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e Ele há de vir. Oh, te adoramos, Deus, com a criação eu canto, louvores a Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Seja todo em mim, Senhor, eu te adorarei. Maravilhado estás, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, diga: Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, família. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Ele há de vir, Ele há de vir. Com a criação eu canto, louvores a Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo Deus, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e Ele há de vir. Eu canto, Deus, com a criação eu canto, louvores a Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Quem aqui pode adorar ao Senhor? Nem que seja por um minuto, nem que seja por um momento. Entregue tudo que você tem a Ele agora, porque Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós temos. Tu és tudo pra nós, Senhor. Tu és tudo pra mim, Deus, e eu te adorarei. Santo Deus, Santo Deus. Quantos podem adorar ao Senhor aqui? A palavra de Deus diz que onde há adoração Ele está presente. Se você quer sentir a presença do Senhor, adore a Ele, é tão simples. Apenas adore, adore, adore em todos os momentos da sua vida. O Senhor habita onde há adoração. Eu creio que Ele habita nesse lugar.